E aí, gente, beleza? Nessa aula, a gente vai ver o conceito de probabilidade geométrica e ainda resolver dois exemplos de fixação do conteúdo. Vamos lá? Imagina a seguinte situação, gente. Você tem uma região A, que tem uma determinada área, e dentro dessa região A tem uma outra região B, que também tem a sua área ali. Imagina que a região A é, por exemplo, o chão do seu quarto. E a região B é o lugar onde sua cama está ocupando. Certo? E aí eu pergunto para você, se eu fosse selecionar um ponto desse chão, selecionar um ponto aleatório, imagina que eu vou jogar uma semente para cima e quero ver onde ela vai cair. E onde ela cair é o ponto que eu selecionei. Se eu fosse selecionar um ponto aleatório dessa região A, qual que é a probabilidade dela pertencer também à região B? Vou passar para vocês já a resposta, certo? Essa probabilidade tem a ver com a área das duas regiões. E basicamente a gente faz como sendo a área do B sobre a área do A. Ou seja, a área da onde você quer que aconteça, de onde você quer que a seleção seja feita, sobre a área total. Beleza? Agora, e se, por exemplo, eu tiver um segmento, não penso mais em áreas, penso num segmento AB, e quero selecionar um ponto dos infinitos pontos que tem esse segmento. E quero saber qual que é a probabilidade desse ponto também recair sobre XY, um segmento dentro do outro. Como que a gente calcula a probabilidade? Se lá a gente usava áreas, aqui a gente usa comprimento. Eu posso falar que é o comprimento do XY sobre o comprimento de AB. Beleza? E se fosse em volumes? Se fosse dentro do seu quarto, e dentro do seu quarto tem, sei lá, um vaso. E aí você quer saber a probabilidade de você selecionar um ponto do espaço do seu quarto e esse ponto estar dentro do vaso. Você faria o volume do vaso sobre o volume do quarto. Beleza? A maior parte dos exercícios que eu já vi envolvendo probabilidade geométrica é mais com a parte de áreas. Mas pode acontecer com qualquer um desses outros casos também. Vamos fazer dois exemplos de aplicação. Ó. O primeiro deles apareceu no Enem de 2001 e diz o seguinte: um município de 628 km² é atendido por duas emissoras de rádio, cujas antenas A e B alcançam um raio de 10 km do município. Tá aqui na figura, está em azul, né? Ó. Então tem uma antena aqui no A, uma antena no B, e ela alcança um raio de 10 km. Para orçar um contrato publicitário, uma agência precisa avaliar a probabilidade que o morador tem de, circulando livremente pelo município, encontrar-se na área de alcance de pelo menos uma das emissoras. Essa probabilidade é de aproximadamente. Então o município é o que está em verdinho aqui, né? E aí, se uma pessoa estiver andando aleatoriamente por esse município, eu quero que ele esteja na região atendida pelas rádios. Usando a ideia que a gente teve agora há pouco, de probabilidade geométrica, para você calcular essa probabilidade, basta fazer a probabilidade da região que você quer que ele esteja, ou seja, da área do rádio, sobre a região total que ele pode estar, que é o do município. Certo? A área da rádio sobre a área do município. A área do município está dada no enunciado, ó, é 628 km². Agora, a área do rádio, como que a gente pode calcular? Né? Ele não informou para a gente esse ângulo aqui e nem esse ângulo aqui. Os dois são setores circulares, né? São fatias de um círculo. Mas eu não sei que proporção que toma essa fatia. Se é meia fatia, menos, um terço de fatia, eu não sei. Isso depende do ângulo que está formando esse setor, né? Apesar de ele não dar, repare no seguinte. Ele colocou um prolongamento aqui, ó, dessa reta de cima e dessa reta de baixo, e a gente viu que se eu ligar com uma reta perpendicular a uma reta, ela fica perpendicular à outra também. Ela forma 90 graus com as duas. Isso aqui, então, ó, ligando A, B e esses dois pontinhos aqui, está me formando um quadrilátero, uma figura de 4 lados. E todo quadrilátero,
a soma dos ângulos internos é 360 graus. Eu já tenho um ângulo aqui de 90 e outro de 90. Ou seja, eu já tenho 180 do lado de cá. Então quer dizer que esse ângulo do ponto A mais o ângulo formado no ponto B tem que ser os outros 180. Certo? Inclusive essa figura aqui, ó, dá para afirmar que ele é um trapézio. Certo? Como aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus, então dá para afirmar que essas duas retas são paralelas. E, portanto, esse quadrilátero é um trapézio. E aí, os dois ângulos aqui, então, ó, vão ter que somar 180. Como eles são duas fatias de mesmo raio, se eu juntar as duas, vai dar uma fatia só de 180 graus. E uma fatia de 180 graus nada mais é do que meio círculo. Certo? Então, a área que é atendida pelo rádio é a soma dessas duas áreas, que é a área de meio círculo. Meio vezes π vezes o raio ao quadrado. E o raio aqui é 10. Sobre a área do município, que estava anunciado, que é 628. Meio aqui eu vou escrever como 0,5. E aqui os 10 ao quadrado, 100, né? Vezes o π. Como ele pede aproximadamente, então é para a gente aproximar o valor de π. Eu vou aproximar por 3,14, que multiplicando por 100 fica 314. E olha só, esse 628 que ele tem anunciado não foi por acaso. O 314 e o 628 você consegue simplificar por 314 e embaixo dá 2, exatamente. E aí vai ficar meio sobre 2, que é 0,25, ou 25%, alternativa B. Certo? Com isso a gente encerra a primeira questão. A segunda questão não foi tirada de vestibular nenhum, mas ela diz o seguinte, eu acho ela interessante, ela mistura algumas coisinhas. Durante um jogo de futsal, João chuta uma bola ao gol e sabe-se, por algum motivo, que a bola passou em algum dos locais achurados na figura, que é um semicírculo, que é representado por um semicírculo de raio igual a 4 metros. Então ele chutou e alguém viu, falou, passou nessa região aqui, nesse semicírculo de raio 4 metros. Sabendo-se que o gol é um retângulo de dimensões 3 por 2, e desprezando-se as dimensões da bola e das traves, qual é a probabilidade que João tenha acertado o gol? Então, você sabe que a bola está nessa região, passou por essa região, que é um semicírculo. E você quer saber a probabilidade da bola ter chegado no gol. A gente vai usar a probabilidade geométrica, certo? E isso vai ser a área do gol sobre a área do semicírculo. A área de onde eu quero que a bola pegue sobre a área total que ela podia pegar. A área do gol, por ser um retângulo, a gente calcula como sendo base vezes altura, 3 vezes 2. E a área do semicírculo é metade de um círculo, é metade de π raio ao quadrado, onde o raio é 4. Então fica assim. No enunciado ele fala que a gente pode considerar π igual a 3. Ou seja, esse π aqui de baixo eu poderia cancelar com 3 lá de cima, fazendo essa consideração. 4 ao quadrado é 16. Metade de 16 é 8, então fica 2 sobre 8, que simplificando dá 1/4. Então, letra A, 1/4. E a letra B, ele quer saber a probabilidade... Aliás, deixa eu tirar isso aqui. Sabendo-se que o goleiro pega 90% dos chutes que chegam até o gol, qual é a probabilidade de João ter feito o gol? Então, olha só, a letra A, a gente calculou a probabilidade da bola ter chegado no gol, ter acertado o gol, mas não que ele tenha feito o gol. O goleiro pode defender ainda, certo? Então, para ele fazer o gol, o que tem que acontecer? A bola tem que chegar no gol e o goleiro não pode defender. Tem que acontecer essas duas coisas. Ele tem que acertar o gol e o goleiro defender. O E a gente viu que é uma multiplicação de probabilidades. E a probabilidade dele acertar o gol a gente calculou que é 1/4 na letra A. E a gente vai multiplicar pela probabilidade do goleiro não defender. O enunciado fala que a probabilidade do goleiro defender, dele pegar o chute, é de 90%. Então, se ele defender é 90%, de ele não defender é 10%, não é? Então, a gente multiplica o 1/4, que é o de ele acertar o gol, pelos 10%. Se é 90% de o goleiro pegar, é 10% dele não pegar. E 10% aqui eu já coloquei em fração, certo? A gente pode simplificar os zerinhos ali. Multiplicando em cima fica 1 e embaixo 40. 1 sobre 40 é a nossa probabilidade. Beleza, gente? Com esse exemplo a gente encerra
a aula de probabilidade geométrica. Queria passar mais o básico mesmo para vocês. Dentro de probabilidade geométrica tem questões muito interessantes e até bem difíceis para resolver, certo? Mas aqui a nível de ensino médio, essas questões são mais que suficientes para a gente pegar a ideia. Tudo bem? Então a gente fica por aqui. Com isso a gente encerra basicamente todo o conteúdo de probabilidade. E o máximo que pode acontecer, talvez, aí eu grave algum vídeo ou outro sobre exercícios de probabilidade e coloco nessa mesma playlist aqui. Mas basicamente aqui a gente está encerrando o conteúdo de probabilidade. Beleza, gente? Então, até mais. Tchau para vocês.